Meus irmãos, minhas irmãs, saudações em Cristo Jesus. Eu quero falar-lhes nesse instante sobre o tema unir-se ao inferno para combater o inferno. Essa não. Meus irmãos, minhas irmãs, durante séculos, os servos de Deus se negaram a se aliar com aqueles que proclamavam um falso evangelho, um falso Cristo. A Bíblia não nos ordena a darmos as mãos com aqueles que proclamam falsas doutrinas. A Bíblia ensina que os crentes devem se manter separados de qualquer ensino que contradiz os fundamentos basilares da fé cristã. A Bíblia nos ordena que nunca, jamais devemos nos colocar em julgo desigual. É que diz o apóstolo Paulo em 1 Coríntios 6,14. O apóstolo Paulo ainda é enfático. Em Romanos 16, 17, o apóstolo enfatiza: rogo-vos, pois, irmãos, que noteis os que promovem escândalos contra a doutrina que aprendestes, desviai-vos deles. Portanto, meus irmãos, unidade fora da sã doutrina deve ser evitada, mesmo para defender uma causa em prol da família, em prol da sociedade. Quer seja para combater o aborto, quer seja para combater o homossexualismo, quer seja para combater o casamento gay, a ideologia de gênero, quer seja para combater a corrupção. Nós não devemos nos assentarmos com falsos ensinadores da palavra de Deus. O tema unidade na diversidade é um tema muito usado, diplomático até, mas é antibíblico. Porque a Bíblia enfatiza que ao invés de nos unirmos com os de outra fé, nós devemos exortá-los com temor, longanimidade e doutrina. 2 Timóteo 4:2. Portanto, meus irmãos, o cristianismo verdadeiro não tolera a conjugação entre o certo e o errado, entre a verdade e a mentira, e entre a luz e a escuridão. Orando ao Pai, Jesus orando ao Pai, no capítulo 17 de João, ele diz, 17, santificai-vos na verdade, a tua palavra é a verdade. Quando Jesus disse isso, ele quis deixar claro o seguinte, que a unidade cristã se dá pela palavra de Deus. A unidade não deve ser meramente espiritual, mas a unidade deve ser, acima de tudo, bíblico-doutrinária. É lamentável, meus irmãos, vermos hoje pastores e igrejas dispostos a apagar a linha divisória, distintiva entre o salvo e o não salvo, entre a verdade e o erro. Pastores, igrejas hoje se juntando com católicos, com espíritas, com adventistas do sétimo dia, em frente única para combater o aborto, a ideologia de gênero, para combater a corrupção, o casamento gay. Meus irmãos, isto não é bíblico. Por quê? Porque verdade e erro são incompatíveis. Não pode se juntar, é como óleo e água. Verdade e erro não pode se combinar para produzir coisa boa. A doutrina nunca, jamais pode ser sacrificada em nome da unidade. É por isso que, segundo Tessalonicenses 3,14, Paulo exorta-nos, dizendo, se alguém não obedecer a minha palavra por esta carta, notai o tal,
e não vos mistureis com eles. Em 2 João 1,9 diz a Bíblia: todo aquele que ultrapassar a doutrina de Cristo e nela não permanecer, não tem Deus. Portanto, quando a igreja perde a posição de separação com aqueles que proclamam um evangelho falsificado, ela perde a razão de sua existência. Quando Jesus, ainda na oração de João 17, ele diz: para que todos sejam um, assim como nós, ele está aí mostrando que a unidade que deve acontecer, Jesus está dizendo que a unidade que deve prevalecer é exatamente aquela unidade que tem identificação. A unidade que Jesus pede aí na oração ao Pai não é uma unidade sem identificação, mas é uma unidade que resulta na submissão à prática doutrinária verdadeira. Portanto, não podemos cooperar em uma frente única, não podemos nos juntar numa frente única com aqueles que rejeitam a suficiência do Calvário. Lamentavelmente, muitos pastores e igrejas hoje estão seguindo a agenda de Satanás, estão beatificando a tolerância, unindo-se com os gafanhotos que têm arruinado a sã doutrina. Meus irmãos, frente única com aqueles que proclamam um falso evangelho para combater o aborto, frente única, junção com aqueles que proclamam um falso evangelho para combater a ideologia de gênero, para combater a promiscuidade, para combater a corrupção, o lesbianismo, não é bíblico. A Bíblia mostra claramente que a doutrina da separação é uma verdade. Portanto, juntar-se, misturar-se com aqueles que promovem a justificação pelas obras, juntar-se numa frente única para combater, seja lá o que for, com aqueles que negam a suficiência de Cristo, com aqueles que promovem e creem na reencarnação, juntar-se com aqueles que defendem a teologia da prosperidade, com aqueles que defendem a teologia da libertação, é querer juntar o céu com o inferno. Escute bem, meus irmãos e minhas irmãs. Deus não pretende que ajuntemos multidões com a ajuda dos inimigos da cruz. Não. Em outras palavras, nós devemos estar atentos para não ser enganado com o pluralismo, com o ecumenismo. Não se una, pastor. Não se una, meu irmão e minha irmã, ao inferno para combater o inferno. Se você é batista, se você é assembleano, se você é calvinista, presbiteriano, escute bem o que é que Charles Spurgeon diz. Abre aspas. Para que não ridicularizasse meu testemunho, apartei-me daqueles que se desviaram da fé e daqueles que se associam com eles. Portanto, igreja do Senhor Jesus Cristo, ecumenismo é pecado. A doutrina bíblica da separação é uma verdade nas Escrituras. Portanto, se temos que combater todos esses males, devemos nos unir àquelas pessoas que creem na suficiência de Cristo do Calvário, e não com outras pessoas de outras fés que contradiz veementemente a doutrina santa da Bíblia Sagrada, das Escrituras, daquilo que Cristo e os apóstolos pregaram. Que Deus
vos abençoe abundantemente. A você e a sua família é o meu desejo, em nome de Jesus. Louvado seja Deus. Amém.